Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Leão do Mar. Vamos para mais uma live para falarmos desse empate Santos e Bahia. Empate com gosto de derrota, né? Eu falava antes para vocês. Fiz uma live aqui antes. O Santos não era favorito contra o Bahia. Eu acho que eu tratava esse jogo muito de pé de igualdade. Eu acho que muito pé de igualdade. Só que, diferentemente do que achávamos, o Bahia veio com o time praticamente em reserva, né? Mas o time do Bahia é um time bem qualificado, é um time muito mais bem treinado do que o Santos Futebol Clube. E o Santos Futebol Clube, cada dia que passa pior, né? É um time que não tem absolutamente nada, é um time totalmente desorganizado. Se o Santos vence ontem, ia ser aquela vitória na base da empurrância. Essa é a grande realidade. A gente precisa fazer algumas observações aqui dessa questão de desorganização, que é muito pela questão do Pedro Caixinha, que é o cara que comanda o time dentro de. O time, né? Então, vai muito por ele. Vocês lembravam que o Caixinha falava da questão do Gil, da marcação lá em cima? O gol do Bahia, no primeiro gol, sai por causa disso. O Gil tá marcando lá na parte de cima, não tem aquela recuperação e aquela explosão de um zagueiro para ir atrás de um jogador rápido como o Eric. O Santos quase fez uma troca com o Guilherme, né? Poderia ter feito isso, né? Seria muito melhor para o Santos, né? Se o Eric viesse para o Santos, naquela ocasião, o Guilherme teria ido para o Atlético Paranaense. O Eric acabou indo para o Bahia. Fez o primeiro gol do Bahia ontem. O Santos no primeiro tempo muito mal, dentro de campo. O mesmo problema de sempre com a questão da lateral direita. Muito mal. JP Sherman não dá para defender mais, não tem condições. Se o Pedro Caixinha vai continuar, né? Não sei. Estão dizendo aí que a última chance de Pedro Caixinha será Santos e Fluminense. Eu acho isso um absurdo, né? Os caras querem esperar um revés contra o Fluminense. Tomara que não aconteça. Um revés contra o Fluminense para que possa mandar o cara embora. Por que já não manda embora contra o Vasco, né? Pedro Caixinha que chega agora no seu retrospecto 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Eu tava vendo até um trecho da coletiva do Rogério Ceni falando, né? De explorar as partes ruins do Santos, né? O que seriam as partes ruins? A parte direita, que é o JP chamou, e principalmente o Gil, na lentidão. E o Bahia, ele faz o gol por causa dessa deficiência que o Santos tem. Pedro Caixinha aqui coloca o Santos para jogar lá em cima, na linha de meio campo, só que tem dois zagueiros que são muito pesados, né? Tanto o Zé Ivaldo quanto o Gil. Que no mano a mano não vai aguentar. Foi o que aconteceu. Então, quando você tem um jogador. Isso é bom pro torcedor também enxergar mais as coisas, né? Eu falava sobre a questão do Gil, eu não tô fazendo uma crítica aqui. Eu tô querendo fazer uma crítica construtiva ao Gil. Eu acho que o Gil, sempre falo isso, que é interessante para um elenco. Eu acho muito legal. É um cara experiente, joga muita bola. Só que já tem a certa idade, não tem aquela explosão que ele tinha antigamente. E o Pedro Caixinha, com essa filosofia de jogar, colocar os dois zagueiros lá no mano, lá no meio campo, isso uma hora ia acontecer. Entendeu? O Gil nunca jogou assim na carreira, gente. Sempre jogou na sobra. Sempre jogou naquele zagueiro posicional lá atrás. Então, é um gol que já era meio que esperado, né? O Santos volta no segundo tempo. O pessoal fala que o Santos jogou muito no segundo tempo. Eu não vejo dessa forma. Eu achei que o time estava muito desorganizado dentro de campo. Foi para cima no segundo tempo, no abafa. Eu tinha até colocado a escalação inicial, que tudo indicaria que o Soteldo começaria o jogo, o Guilherme estaria no banco e o Pituca também começaria. Ele opta para continuar com o mesmo time, né? Guilherme, muito mal. Pedro Caixinha banca o jogador
a cada momento, não sei porquê. Ele vai levar. Quando o Caixinha cair, que ele caia junto com o Guilherme. Porque eu nunca vi um técnico para ter tanto um jogador de estimação quanto o Caixinha tem com o Guilherme, né? É um jogador de estimação dele. Sabe aquele chaveirinho que você anda? O Guilherme é dessa forma, jogando muito mal. Finalizações horríveis, tomadas de decisões péssimas. É um jogador fraco, né, gente? Jogador mediano, não tem condições de jogar com a camisa do Santos. Tem para ajudar ali e tal, em 15 minutos daí pode. Agora, ser titular do Santos Futebol Clube, jogar na ponta esquerda, né, como se diz antigamente. O Santos teve vários craques na ponta esquerda na sua história. O Santos e a torcida ficar refém de Guilherme é no mínimo estranho. O Soteldo entrou muito bem no segundo tempo, daquela mesma forma, quebrando linhas, só que tem um problema da finalização, né? Não finaliza, não adianta. O Tassiano entrou bem, fez a lei do ex ali, fez aquele gol na base da força, né? Não foi um gol construído, né? Ele dá uma cabeçada, bate no zagueiro, sobra para ele, dá um chute, ainda desvia no zagueiro do Bahia, bate no goleiro e já era, né? E, e é isso. E o Pituca faz um gol de fora da área, mas muito na empurrância, né, cara? Santos muito na empurrância, assim. Você vê o time totalmente desorganizado, afobado demais. É preocupante, pessoal. Eu acho que o Santos tá, talvez com o Neymar possa mudar alguma coisa, vai mudar alguma coisa com o Neymar, com a presença do Neymar em campo, mas o Santos começa a ter uma trajetória no Campeonato Brasileiro, no início, né, do Campeonato Brasileiro, muito preocupante. Eu não queria ser pessimista, e eu falava isso antes nas minhas lives. O pessoal dizia que o Santos era favorito, etc e tal. Eu acho que não. Sempre falo e repito, tem que ser jogo a jogo. Esse time, a gente tem que sentir se esse time é confiável. A gente vê que não é um time confiável, o time do Santos, entendeu? Por exemplo, o Roleiser jogou muito mal ontem, né? Até o Escobar não foi tão bem ontem. O Ademir deu uma canseira no Escobar. Então, um time muito desorganizado, é um time que não encaixou ainda. Quando o pessoal falava assim, porra, o Santos é favorito contra o Bahia. Cara, não é favorito. O Bahia tá na Libertadores, o Bahia tá com o Rogério Ceni há mais de um ano, é um time bem treinado, tem atletas de alto nível. Então, assim, a gente é torcedor, nós somos torcedores, fanáticos, etc. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cabeça no lugar. É a mesma coisa, você vai jogar contra o Fluminense. O Fluminense veio de vitória contra o Bragantino. O Fluminense é favorito no Rio de Janeiro. Apesar que o Santos é um time que gosta de jogar no Maracanã historicamente, né? O Santos sempre se dá muito bem no Maracanã, entendeu? Agora, se você pegar os números, por exemplo, da partida Santos e Bahia, eu tô vendo aqui, ó, 6 chutes no gol do Santos, 3 do Bahia. Aí chutes em total, 22 do Santos, 10 do Bahia. O Santos ficou com 55% de posse de bola, o Bahia com 48%. 5 cartões amarelos para o Santos e 2 para o Bahia. 9 escanteios para o Santos e 3 para o Bahia. Uma defesa que teve ali, 4 defesas uma defesa do goleiro do Santos e uma defesa do goleiro do Bahia. Então você vê, né, cara, nos números frios o Santos foi muito bem. Mas efetividade, o Bahia foi muito mais efetivo do que o Santos, né? E é muito triste, né? Eu tô vendo aqui o Bahia, por exemplo. O Bahia tá 5 jogos agora sem perder, né? Entendeu? Já o Santos tá com 2 derrotas seguidas aí, né? Muito complicado, pessoal. Muito complicada a situação do Santos. É uma situação delicada. Eu acho que não tem que esperar para trocar técnico, esperar que o cara vá mal para trocar o técnico, ou vai com esse técnico até o final do campeonato. Entendeu? Agora o que não pode é ficar dessa forma. A gente espera que esse time acorde, né? Mas fica algumas reflexões, né? E eu sempre falo, Ademir Quintino falou uma coisa esses dias que eu me fez pensar. Dos 11 titulares, 6 são remanescentes da Série B, né? Acho que talvez está na hora do Santos fazer uma reformulação, ou agora não dá mais, mas pelo menos no meio do ano, né? Tentar fazer uma reformulação aí, porque não adianta você jogar com jogadores com esse perfil, gente.
É diferente. Você jogar uma Série A é muito diferente. O Santos tem uma sequência dura, pega o Fluminense fora de casa, Atlético Mineiro na Vila, e depois vai pegar o São Paulo aqui no Morumbi. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito assustado com o jogo do Santos ontem, principalmente pela a falta de organização. Acho que antes do Neymar chegar, eu criticava muito isso no time do Pedro Caixinha, né? Um time hiper desorganizado. E ontem foi a mesma coisa. Eu achei que o Santos muito no abafa. Se o Santos vencesse ontem, gente, seria um grande lucro. Essa é a grande realidade. Tá? Então é isso, galera. Eu tô muito preocupado com a situação do Santos. Eu acho que dá uns insights de 2023, né? Dá uns insights. É claro que esse time tem muito mais capacidade, mas dá uns insights, sim. Dá uns pensamentos assim do ano de 2023, né? Outra, né? Um outro detalhe, uma cornetada aqui. O senhor David Washington também, né? Muito mal, né? Totalmente desfocado, desinteressado no jogo, né? Uma coisa maluca. Teve um gol também com o Tiquinho Soares também que baixa a cabeça, não poderia. Então, assim, um time muito abaixo, muito mal, em modo geral, tá? Em modo geral. Fica essa semana amarga, os caras vão ter que trabalhar, que é uma coisa que parece que não acontece, né? Trabalho. O gol que o Santos toma, o segundo gol é brincadeira. É um gol amador, né? Que o Santos toma do Luciano Juba, né? Tá bom, galera? É isso aí. Falei um pouquinho desse Santos e Bahia, esse empate, né? Gosto com derrota. Essa é a grande realidade. E agora vamos esperar, cara. Vamos esperar se essa diretoria toma uma atitude, porque esperar o jogo contra o Fluminense para tomar uma atitude, eu acho que o Santos está perdendo muito tempo. O Santos está com um ponto, saiu ali da zona do rebaixamento, né? Tá em 16º colocado e precisa pontuar, precisa ganhar, vai ter que ganhar essa partida do Fluminense de qualquer jeito. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês aí, obrigado. Peço para vocês se inscreverem no canal Azulão no Mar, dar o like e compartilhar com a galera, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço.